Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, meu querido irmão, minha querida irmã, que tem acompanhado as programações aqui no canal da PIB. Você que é de Recanto Verde, que é aqui do Clubinho, de Barreirinhas, de Icatu, também de Joselândia, os irmãos também que têm nos acompanhado aqui em São João Batista e em várias outras cidades aqui do Maranhão e também fora do Maranhão. Nós queremos dizer para você que o nosso desejo é que esse tempo seja um tempo de graça, de misericórdia, de compaixão de Deus sobre a vida da sua igreja. Durante essa semana, nós temos refletido sobre o fruto do Espírito e hoje nós gostaríamos de conversar com você especificamente sobre o amor, uma das características do fruto do Espírito. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre o Espírito Santo de Deus, nós já dissemos isso no nosso primeiro encontro, que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que se relaciona conosco e que esse relacionamento tem por objetivo construir em nós o caráter de Cristo. Quando nós pensamos no fruto do Espírito, nós não podemos pensar que são os frutos, mas o fruto. Por quê? Porque é o caráter de Cristo, é a personalidade de Jesus. Sendo assim, esses são vários aspectos da personalidade, do caráter de Jesus, que ele quer desenvolver na sua igreja e pessoalmente na vida de cada discípulo. E o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar, vai nos moldar para que nós cheguemos a esta condição. Eu queria convidar você, então, para abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 25, que diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 25. Meus irmãos, a primeira coisa que algumas pessoas avaliam de forma equivocada é que uma das marcas de que alguém de fato é uma pessoa espiritual, ou que alguém é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, nós achamos que essa pessoa tem inúmeros dons de cura, dom de profecia, dom de falar em línguas, enfim, outros tantos dons. Ou então é aquela pessoa que tem eloquência na pregação da palavra, fala muito bem, sabe se expressar muito bem com as palavras. Mas a grande verdade é que Jesus vai nos dizer, a Bíblia vai nos orientar, o apóstolo Paulo vai reafirmar isso, é que a grande característica daquele que está em Cristo é que essa pessoa ela vai apresentar, uma atitude, um caráter diferente. E isso fica muito claro quando nós lemos, então, Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, uma pessoa verdadeiramente espiritual é uma pessoa cheia do Espírito Santo. As evidências de que alguém está cheia do Espírito vai ser vista, então, naquele texto anterior. Essa pessoa vai ter características, marcas que o assemelham muito a Jesus Cristo. Mas quais são essas marcas? Essas marcas que compõem, então, o fruto do Espírito. Ele destaca 9: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando você vê alguns teólogos falando sobre isso, alguns pensadores dizem, olha, isso é como se fosse uma laranja, ou uma tanja, que ela é uma fruta só, ou é um fruto só, mas ali está presente vários gomos.
E a fruta só é completa se tiver todos estes. Então eu vou entender que para alguém ter o caráter de Cristo, ele precisa desenvolver todas essas habilidades. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Essa não é uma obra da intelectualidade. Essa não é uma obra que se produz simplesmente com conhecimento. Essa é uma obra que se desenvolve com relacionamento. Relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É esse Espírito Santo que vai nos capacitar para nós podermos desenvolver o caráter de Cristo. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com você sobre um desses aspectos, que é o amor. Veja bem, quando nós pensamos em amor, nós devemos entender que esta é uma das primeiras características apresentadas por Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia também diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sendo assim, meus irmãos, quando nós pensamos em amor, amor é diferente de gostar. Amor é diferente de paixão. Porque quando nós gostamos de uma pessoa, é porque nós, evidentemente, temos alguma vantagem nisso, ou nos sentimos bem quando estamos com aquela pessoa, ou aquela pessoa fez algo para nós. A Bíblia chega a dizer, Jesus chega a dizer, que até os criminosos, os bandidos agem assim. Se alguém faz o bem para ele, ele vai retribuir também o bem. Então, amor não é tratar bem, ou é gostar de quem gosta da gente. O amor também não é paixão. Paixão é um sentimento que é movido sobretudo pelo egoísmo, o desejo da autossatisfação. A paixão também pode se tornar algo extremamente perigoso quando o objeto do seu desejo não está à sua disposição. Então a paixão pode se tornar algo extremamente destrutivo. Então o que é amor? O que nós podemos entender por amor? Em primeiro lugar, amor é uma atitude. Amor não é um sentimento, mas amor é uma prática, é algo que eu faço, é algo que está na minha atitude para com o outro. Filipenses, aliás, 1 João, capítulo 3, versículo 18, João diz assim: Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em atitude. Quando nós percebemos a atitude de Deus, a atitude de Deus foi a de entrega, a atitude de Deus foi de renúncia. Deus entregou o seu filho, o seu único filho, para poder padecer na cruz por nós. E nós, diz então as Escrituras, nós éramos inimigos de Deus, mas apesar disso, ele se oferece para que nós possamos ter livre acesso ao trono da graça do Pai. Olha o que diz João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor, meu irmão, vai se traduzir em perdão, o amor vai se traduzir em renúncia, o amor vai se traduzir em entrega. Aí a pergunta que eu quero fazer para você nesse dia: verdadeiramente nós amamos como Cristo deseja que nós amemos? Olha, preste bem atenção, o amor que Cristo quer que nós possamos ter pelo irmão não é amar o irmão de tal forma que nós possamos considerá-lo tão bom quanto nós, tão merecedor quanto nós. Não, é considerar o nosso irmão ou o nosso inimigo ou aquele que trama contra nós superior a nós. Foi assim que Jesus tratou. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, mesmo daqueles que haveriam de traí-lo. E ele diz: olha, eu vos dou o exemplo. Então, porque Jesus nos dá o exemplo, nós podemos fazer da mesma forma. Eu queria orar com você e hoje eu gostaria de orar de forma especial, mais uma vez, pelos profissionais da área de saúde, esses que estão na frente de combate do coronavírus. Vamos colocar a vida desses irmãos na presença do Senhor. Amado Deus e Pai, eu quero hoje colocar na Tua presença a vida de todas aquelas pessoas que estão indo para frente, Senhor, combater essa epidemia. Quero colocar, Senhor, também aqui de forma especial a vida dos médicos, dos enfermeiros, a vida dos técnicos de enfermagem, daquelas pessoas que trabalham em laboratório, daqueles que dirigem as ambulâncias. Todas essas pessoas, Pai, protege, guarda essas pessoas e fica, Senhor, com a Tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe.